Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este canal aqui do YouTube. Eu me chamo Patrícia Lisboa e participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, em Campo Grande. Estamos aqui nesta noite de 4 de setembro para realizar mais uma palestra de forma virtual. Já tivemos essa mesma palestra, só que de forma presencial, hoje pela manhã, no Vinha de Luz, às 9 horas. E estamos fazendo esta aqui de forma virtual e para aqueles que não podem ainda, né, ir, e assim conseguem acompanhar os nossos estudos, as nossas palestras. E deixo aí um convite para quem ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, assistir às nossas palestras, os nossos vídeos, dar aquela curtida e deixando assim, divulgando assim, né, o nosso trabalho e principalmente a nossa doutrina espírita, e que nós vamos divulgando quando assistimos, quando compartilhamos com outros irmãos. E como é de praxe, nós iremos ler uma página de preparo de ambiente para depois iniciarmos a nossa palestra, e aí eu falarei do nosso tema. Mas eu vou compartilhar com vocês a tela de preparo de ambiente para que todos possam acompanhar comigo, né? E assim nós iniciarmos ambientando o nosso ambiente. Vai ser do livro Escrínio de Luz, Psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a página 53, com o título Suicidas. E diz assim: não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu, talvez, a luta insana, e não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Faze silêncio diante dos que caíram no acesso da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despedem o manto da carne, roídos no âmago da alma pelas chagas de aflitivas desilusões? Quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel? E, pedindo a paz do Senhor para os que descem à sombra da rendição antes do triunfo, ora também pelos que armam as garras da treva contra si próprios no pelourinho da maldade e da calúnia. Pelos que perturbam o caminho alheio, aniquilando a própria existência. Pelos que rendem culto à perversidade, consumindo-se na ilusão de que destroem o próximo. Pelos que se afogam no charco da viciação. Pelos que se entregam à inércia e pelos que perseguem e chicoteiam os semelhantes, cavando para si mesmos o túmulo de lodo em que hão de perecer. Saibamos utilizar dificuldades na sublimação de nosso futuro. A Terra é um santuário de regeneração e de esperança para quantos lhes abraçam as lições com ânimo forte, conscientes da misericórdia em que se fundamenta a divina justiça. Dores, aflições, provas e desencantos representam o material educativo do templo em que nos asilamos, à procura de fortaleza moral e de créditos
imprescindíveis à continuidade de nossa viagem para Deus. Não te confies ao cansaço ou ao desalento na solução dos problemas que te afligem a marcha. Renova-te na fé viva e no trabalho constante, inspirando-te na excelsitude do sol que te acompanha cada manhã, prometendo-te cada noite o esplendor de um outro dia que rairá sempre mais belo. Caminha para diante, regozija-te com o sofrimento que te ajusta as contas e abençoa os obstáculos que te fazem mais experiente e mais nobre. E unido à tarefa que o Senhor te confiou, qualquer que ela seja, aprendendo e servindo, amando e lutando na construção do bem infinito, encontrarás, mesmo na terra, o manancial da vida abundante que te alimentará o coração na conquista da vida imperecível. Então, assim, meus irmãos, eu convido a todos para fechar os olhos, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, nosso protetor, a nossa mãe Maria Santíssima. Queremos te agradecer, Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos em teu santo nome, para aprendermos um pouco mais as tuas lições, que possamos, Jesus, estarmos com os nossos corações abertos para recebermos, entendermos e, principalmente, Jesus, praticarmos os teus ensinamentos. Que possamos manter acesa, Jesus, amigo, essa tua luz, essa centelha divina que existe em nossos corações, para ajudar, para servir, para orientar a todos aqueles que estão ao nosso lado, que encontramos no nosso trabalho, na nossa família, que possamos, Jesus, ajudar e cooperar sempre na tarefa do bem. E assim, mestre querido, envolvidos nesta luz, nesta tua paz, te agradecemos. Agradecemos também ao nosso mentor da nossa casa, Frei Fabiano de Cristo, que está sempre conosco, nos intuindo, nos ajudando, nos fortalecendo para cumprirmos a nossa tarefa, o nosso trabalho que aqui nos propusemos. Obrigada, Jesus, obrigada a toda essa falange bendita do bem, e damos por iniciado a palestra da noite de hoje na tua doce e bendita paz, mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vou compartilhar a tela com vocês do nosso tema. O nosso tema da noite de hoje, da nossa palestra, é a prevenção do suicídio infanto-juvenil. Setembro Amarelo. E aí eu peço, meus queridos irmãos, antes de iniciarmos, uma reflexão bem sensata em relação ao tema, porque de forma alguma nós devemos julgar. De forma alguma nós devemos, nem que seja por pensamento, direcionar mensagens ou pensamentos, julgando a ação que cada irmão possa ter cometido, ou que cada irmão possa ter pensado em cometer, ou tentado cometer. Porque, como disse a página de preparo de ambiente, ninguém vê a luta de cada indivíduo, né? De cada irmão. A luta está dentro de nós, não é?
Então, que possamos sempre lembrar que todos nós somos uma grande família, a família divina, a família de Deus, né? Então, que possamos ter essa consciência e esse respeito por esse tema abordado, onde tem essa prevenção, essa conscientização no mês de setembro. E como o tema diz, né, sobre a palavra suicídio, o que seria o suicídio, né? É o ato do indivíduo romper a sua própria vida, né? Encurtar a sua própria vida. E quando eu peguei esse tema, né, recebi esse tema para falar, para trazer para vocês, eu, eu confesso que fiquei assim bastante balançada em relação ao tema, né? Que é um tema que nos comove muito, nos sensibiliza muito, né? E aí eu fui pesquisar o porquê do setembro, desse mês que nós estamos, o porquê dessa conscientização. Por que o setembro amarelo? Todos nós sabemos, a gente sabe que é setembro amarelo por conta do suicídio, né? Da prevenção do suicídio, da conscientização do suicídio. Mas por que o setembro amarelo? E aí, pesquisando na internet, a gente tem lá a origem do Setembro Amarelo e todo o movimento de conscientização contra o suicídio iniciou com a história de Mike M. Ele era um jovem americano conhecido pela sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo como a sua marca um Mustang 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 1994, Mike cometeu suicídio aos 17 anos. Em seu funeral, amigos e familiares montaram cestas com fitas amarelas e a seguinte frase: se precisar, pede ajuda. E isso foi compartilhado para o mundo todo, e a partir desta iniciativa dos familiares e dos amigos, se tem a conscientização no mês de setembro, e o amarelo por conta da cor do carro dele. E aí é feita essa conscientização, né? Essa divulgação, esse compartilhamento, para que tenhamos em nós é, essa sensibilidade de ajudar. E às vezes nós estamos ao lado de alguém que está passando por dificuldades, por problemas, e a gente às vezes não tem essa sensibilidade de entender que o outro, como o caso desse jovem, que tinha essa personalidade carinhosa e que de repente não transparecia que estava precisando de ajuda, né? Que possamos realmente ter essa sensibilidade. E aí eu comecei a colocar assim algumas perguntas, né? Quando comecei a estudar. O que leva uma criança ou um jovem a querer se matar, né? Porque nós estamos falando da prevenção do suicídio infanto-juvenil, ou seja, tanto na criança quanto no adolescente. O que leva essa criança, esse jovem, a querer se matar? Aonde estávamos que nós não percebemos? Aonde nós estávamos, né? Subestimamos a sua dor. Ah, para com isso. Ah, que bobeira. Ah, que isso. Vai lá, vai jogar uma bola. Na minha época não era assim. Vai arrumar um namorado. Ah, vai estudar que isso passa. A gente ouvia muito isso na nossa época, né? Talvez a gente
passa a acreditar que o jovem queria se matar, ou a criança gostaria de se matar. Mas ele não quer se matar. Ele quer é matar a dor que no momento ele está sentindo. E aí a gente deixa aí um alerta, né, para que possamos observar que o silêncio excessivo é um grito por socorro. Quando a gente vê aquele jovem ou aquela criança muito quietinha, muito quietinho, sem falar muito, ou a gente vai falar lá na frente, sempre dentro do quarto, ou utilizando sempre esses recursos tecnológicos que estão aí e que não tem por onde a gente fugir disso. Existe, veio para nos ajudar. Só um minuto, por favor. Mas que às vezes parece que está sendo, que está ajudando e não está. O jovem, né, com as redes sociais, tem não sei quantos mil seguidores. O jovem no Facebook ou no Instagram ou em outras redes sociais tem vários, milhares de amigos e seguidores. Mas quem realmente é seu amigo? Há alguns anos atrás, os nossos amigos era aquele colega de rua que brincávamos juntos, né? E hoje não é mais assim. Estamos vivendo outra época. É isso que nós também temos que ter a conscientização para podermos ajudar esse jovem, essa criança que passa por dificuldades. E é interessante, eu também até fiz essa anotação aqui, que a internet ela amplia essa comunicação, né, de amigos, tem milhares de amigos, mas ao mesmo tempo ela diminui, porque pode-se contar nos dedos quem que realmente o jovem tem de amigo, né, de desabafar, de poder contar, de ter aquela fidelidade de amizade. E aí não tem outro modo de falarmos desse assunto se não mostrarmos realmente um gráfico, uma estatística, né? A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela dá alguns dados e ela diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio em algum lugar do planeta Terra. Ou seja, em um ano, mais de 800 mil pessoas perdem sua vida desta maneira. Aqui no Brasil, 32 brasileiros se suicidam diariamente. E ainda tem um outro dado aqui: o estudo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria indica que o suicídio é até 3 vezes maior entre jovens do sexo masculino. E fazendo uma pesquisa, a gente observa, né, uns especialistas, psiquiatras, médicos que fazem essa campanha de conscientização, que abordam esses assuntos, eles indicam que teve um aumento do percentual de quase 47% dos jovens na área do suicídio. E a OMS de 2000 indica que no mundo inteiro o suicídio está entre as 5 maiores causas de morte na faixa etária de 15 a 19 anos. Então, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela já considera o suicídio uma epidemia, ou seja, é uma doença, né, vamos dizer assim, que está tendo um índice, uma evolução muito grande, vários casos aumentando cada vez mais esse percentual, e ela já está sendo considerado uma epidemia. E aí a gente vê, né, que o caso lá daquele jovem, o Mike, talvez faltou a informação, talvez faltou a ajuda, talvez faltou em um minuto pegar o telefone e ligar para alguém. E após 2015, o Brasil fez essa campanha anual, né, todo mês de setembro, e no qual eu não sabia, nós temos o CVV,
que é o Centro de Valorização da Vida. E nesse CVV, eles desenvolvem palestra para jovens e adolescentes, de forma a prevenir o suicídio, né? Rodas de conversa, convivência, aí você tem o debate, você desabafa o que você precisa falar, os seus problemas emocionais. São 120 postos, 3.400 voluntários, atendem 365 dias por ano, né? Independente de ser sábado, domingo, feriado, festa de final de ano, sempre que precisar, e você precisar ou alguém precisar, pode ligar para um 188, é 24 horas, sem custo de ligação. Vai ter alguém do outro lado da linha para te ouvir naquele momento de ansiedade, de depressão, de angústia. Vai ter alguém lá do outro lado, voluntários preparados, né, através de curso, para estar te dando esse apoio. Então, eu achei muito interessante trazer esta informação que muitas das vezes os jovens, né, os pais das crianças, não têm noção de que tem essa ferramenta para auxiliar, para ajudar. E aí no livro Adolescência e Vida, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, no capítulo 25, com o item O Adolescente e o Suicídio. É esse livro aqui, meus irmãos, muito bom, por sinal. Todo livro vem dizendo o adolescente e seu projeto de vida, o adolescente diante da família, o adolescente no namoro, o adolescente e a idade crítica. Então, assim, quem tiver oportunidade, né? O adolescente e o transtorno sexual, o problema das drogas, todas as informações de forma assim a ajudar a passar, vamos dizer, pela fase crítica, né? E aí eu tirei um trechinho do capítulo 25, O Adolescente e o Suicídio. É a página 132, que diz assim: a desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio. E essa falta de esclarecimento é maior no período infanto-juvenil, facultando a fuga hedionda da existência carnal. Ou seja, na maioria das vezes, tem a falta de informação de que nós somos imortais. Se eu acabar com o corpo, né? Se eu cometer o suicídio, eu estou acabando com o corpo, mas o meu espírito está ali, eu sou imortal. E aí, se o jovem ou a criança já tem essa informação que existe também a reencarnação, que responde: se eu fizer hoje, eu vou ter interrompendo a vida. Aquele projeto reencarnatório que eu fiz de estar aqui tantos anos, se eu romper com isso, eu terei que voltar numa outra oportunidade, com sequelas daquele ato que eu cometi. Então, se tiver essa informação, o jovem ou a criança, ela já vai ter essa conscientização de que ela não vai acabar com a sua dor, com o seu problema. Ela vai estar postergando e até acrescentando mais dívida para sanar, né? E no livro também, Após a Tempestade, psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 18, que também fala do suicídio. Peguei só um trechinho, aonde eu achei um pouco mais importante para não ficar muito longo. O que seria o suicídio, né? Ato de extremada rebeldia, reação do orgulho desmedido, vingança de alto porte que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outrem aniquilar. O suicídio revela o estágio de brutalidade moral em que se demora a criatura humana.
por um minuto apenas, a revolta atira o ser no délado, ou seja, no labirinto do desvario, conseguindo um tentame de desdita que se alonga por decênios, ou seja, décadas, lúridos, escuros de amarguras e infortúnios indescritíveis. Então, meus irmãos, às vezes por um minuto a gente toma uma atitude sem pensar e que a gente vai ter décadas escuras, vamos dizer assim, aonde a gente vai ter que sanar e redimir aquilo que nós fizemos. Então, às vezes, por um minuto, a gente consegue pensar, acalmar o coração e não chegar à via de fato, né, do cometimento do suicídio. E lembrando que são informações, a gente tem que passar, né, os tipos de suicídio. O suicídio ele pode ser classificado como direto ou intencional e indireto. O que seria o suicídio direto? O suicídio intencional ou direto resulta de ato consciente. Eu sei aquilo que eu estou fazendo, mesmo, meus irmãos, sabendo que por trás tem toda uma bagagem de coisas acumuladas que me levou a cometer o ato do suicídio. Ou seja, existe planejamento da morte, às vezes com detalhes. E o suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, e às vezes ambas. Então, nós temos esses dois tipos, né, vamos dizer assim, classificação de suicídio. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 15, onde nós temos o tema, o suicídio e a loucura, peguei um trechinho também para compor a nossa palestra, o nosso estudo, aonde diz assim: para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então, lembrando que Kardec, como sempre, muito questionador, né, já nos trouxe a informação do suicídio linkado à loucura, onde a gente vai ver mais à frente a obsessão, a todo esse processo de conflito, e que para aquele que acredita que acabando com a vida, eu estou encerrando realmente, acabando com tudo, não acredita na pós-morte, não acredita na eternidade, ele acha que acabando com a vida ele vai acabar com a dor. Só que ele pensa no sentido de acabar com a dor. O suicida ele não pensa em acabar com a morte, com a vida propriamente dita. Ele acha que acabando com o seu corpo, com a sua, a sua dor, ele vai estar zerando, né? Só que é essa importância que nós temos que ter de informações para divulgar, compartilhar o máximo possível para que as crianças e os adolescentes tenham a consciência que existe sim vida após a morte, que eu não posso fazer isso com o meu corpo, que eu estou indo contra a lei de Deus, a lei divina. Porque aí eu penso, hoje eu tenho todas essas informações na palma da mão, né? A tecnologia. Proibir as tecnologias, será que seria uma forma de acabar com isso? Com o suicídio? Será que a tecnologia, de uma certa forma, incentiva o suicídio?
E aí a gente vai pensar no seguinte: a, a tecnologia ela veio para nos ajudar, como eu falei lá no início. Sim, ela veio nos ajudar, porém a gente tem que ter muita cautela com o filho que fica no quarto. Ah, meu filho está dentro de casa 24 horas, não sai para nada. Ele está no quarto, está com a internet dele lá, tem o computador dele, está jogando, não está fazendo mal a ninguém. Porém, ele está tendo um acesso a todo o planeta, vamos dizer assim, a pessoas que a gente não sabe quem é, né, a índole da pessoa, se vai incentivar a fazer alguma coisa. Alguns anos atrás, teve o caso do joguinho da baleia azul, que incentivava os jovens a cometer suicídio, isso tudo pela internet. Então, assim, a proibição ela não, no meu ponto de vista, ela não tem que existir. E sim tem que existir o quê? Os limites. E o pai e a mãe acompanhar de mais de perto o que o jovem está vendo, o que o adolescente está fazendo, o que a criança está mexendo, né? Determinar, olha, você vai usar o celular uma determinada hora e depois você vai fazer uma outra atividade, para não ficar também, que a gente, né, fica vendo aqueles adolescentes totalmente obcecado pelo celular. Se não tiver o celular, não vive, né? Então, assim, tem que ser alguma coisa de uma certa forma regrada dentro de um padrão que seja normal, né? Se o filho está muito tempo dentro do quarto, não é algo normal. Se o filho está o tempo todo no celular, não senta nem à mesa para poder assistir, jantar, comer com os pais, né? Conversar, está sempre sozinho, isso é algo que a gente tem que se preocupar, já se despertar para esses sinais que o próprio jovem ou a própria criança já vai, no silêncio dele, como disse aquela frase, gritando por socorro. Ele só não sabe como, mas ele está pedindo ali ajuda. E aí eu coloquei algumas fotos aqui e para a gente é dos jovens, né? Coloquei um jovem aí pensando, olhando para o nada, e aí começa a ter esse despertamento, a pré-adolescência para a adolescência, aonde tem o namoro, que é natural, os hormônios, né, afloram, as espinhas vêm para o rosto, né? Está todo, vamos dizer assim, todo o vulcão acontecendo dessa transformação interior, né, do jovem. E aí o cuidado que a gente tem que ter, a conversa, o diálogo, para não ter a gravidez precoce, né? A gravidez na adolescência, que também é um dos conflitos que se tem a adolescente e o adolescente também, que acaba sendo pai muito precocemente. Aí nessa outra imagem a gente vê os jovens tirando fotos, sorrindo, feliz. Mas será que por dentro isso está acontecendo mesmo? Será que aquele sorriso só não é da boca para fora? Internamente não está triste, mas para poder ficar legal na foto, né? Tirar aquela selfie, como eles falam, a gente tem que estar sorrindo, né? Só que a gente tem que realmente ter essa sensibilidade e conversar mais uma vez com o jovem sobre a importância de ser realmente quem ele quer ser, né? Não a sociedade te cobrar aquilo que quer que você seja, né? E o jovem, esse conflito que ele, os conflitos e essa transição que se tem, aí passa pelo período, né? Alguns sim, outros não, pelo álcool. E aí alguns já vão já para o caminho do fumo, das drogas, né? Alguns que têm esses conflitos, por verem e acompanharem discussões com os pais, né? Às vezes são de pais separados,
o bullying que sofrem na escola, ou até mesmo dentro de casa, junto com os familiares. Na minha época se tinha o bullying, mas não se falava desta forma. E, como eu falei, era uma época anterior à que nós estamos vivendo agora. A gente não pode comparar, na minha época não era assim. Foi a nossa época. Hoje é uma outra época. É a época, vamos dizer assim, da tecnologia. Só que com isso vem esses conflitos que a gente tem que estar bem próximo do jovem, bem próximo da criança, da, da, da criança mesmo, para estar ajudando a ela, esclarecendo para que ela não sofra mais, né? E a parte da sexualidade, que a gente vê que tem muito conflito, né? Quem eu sou, será que eu gosto de menina, né? E aí você vê essa transformação, esse vulcão realmente que acontece, meus irmãos, com os adolescentes e os pré-adolescentes, vamos dizer assim, tudo junto. É uma explosão realmente, como se fosse um vulcão. Tudo acontece ao mesmo tempo, né? E aí, eu achei interessante trazer também desse livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas, Profilaxia e Terapêuticas Espíritas. No capítulo 12, ela tem o título A Criança Obsidiada. E ela já inicia, que é esse livro aqui, ela já inicia com um trechinho da pergunta 199A do livro dos Espíritos de Allan Kardec, que ela diz assim: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência? Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Desculpa, donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Então, a gente vê que são crianças que são obsidiadas, né? E tem ali nos seus mais profundos sentimentos aquela sensação que ela não sabe o porquê, porque ainda é uma criança, e aí ela inicia o capítulo pedindo que a gente tenha esse sentimento de solidariedade e comiseração com essas crianças que nós que estudamos sabemos que é o corpo de uma criança, mas que ali dentro reside um espírito, né? Que é um espírito que já vem passando pelas suas provas, suas expiações, para ter a sua evolução gradativamente. E aí ela ainda fala que o número de crianças obsidiadas tem aumentado consideravelmente. Ela faz esses estudos já há bastante tempo, onde ela tem atendimento com crianças realmente, vamos dizer assim, casos verdadeiros, né? Com crianças que passam por diversas é, processos de obsessão. E aí eu coloquei aqui relatar o caso gravíssimo. Nesse capítulo 12, ela comenta de uma criança, que foi um caso verídico, que ela tinha 3 anos e alguns meses, e essa criança, ela passa por um processo de obsessão tão grande que ela vinha tentando o suicídio das mais diferentes maneiras, ou seja, ela tinha 3 anos e alguns meses, e o que lhe resultara, inclusive, alguns ferimentos. Um dia, essa criança de 3 anos e meses jogou-se na piscina. Se jogou-se na piscina. Em outro, atirou-se do alto do telhado, na varanda de sua casa. Depois, quis atirar-se do carro em movimento, o que levou os familiares a vigiá-la dia e noite. Seu comportamento de súbito tornou-se estranho.
maltratando especialmente a mãe, a quem dirigia palavras de baixo calão que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Foram feitas reuniões de desobsessão em seu benefício quando se verificaram as origens do seu estado atual, atormentada por muitos obsessores, seu comprometimento espiritual era muito sério. Então, a gente vê que também acontece com as crianças obsidiadas, né? Nesse caso, como ela relatou, porque, como diz a própria pergunta, é uma idade que ainda não teve influência nenhuma da educação dos pais, vamos dizer assim, ainda não conseguiu absorver, né? E mesmo assim, ela já tem dentro dela esses instintos para tentar um suicídio. E aí, eu peguei também no Livro dos Espíritos, na parte quarta, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, desgosto da vida, suicídio. E na questão 944, Kardec pergunta assim: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E aí os espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei, ou seja, a lei divina. Somente Deus pode tirar a nossa vida. Então, nós não temos esse direito de tirar a nossa própria vida. E aí eu botei alguns questionamentos aqui, que causas, né, estimulam esses espíritos a buscarem, no gesto derradeiro, a superação dos problemas que os alucinam. Quais são essas causas? Então, como a gente viu anteriormente, a insegurança, a desinformação, a angústia, frustrações, conflitos íntimos, a obsessão, a falta de religião, desequilíbrios emocionais, a base familiar, a educação mal administrada. E aí a gente lembra, meus irmãos, que nós espíritas devemos o quê? Divulgar o espiritismo, divulgar a doutrina espírita, divulgar e falar que existe vida após a morte, divulgar e falar do ser imortal que existe dentro desse corpo, dessa matéria, falar sobre a reencarnação, que é uma bênção de Deus, é uma oportunidade que nós temos de reencarnar para progredir, para evoluir, a importância da evangelização, o quanto é importante o conhecimento, o esclarecimento, tanto dos jovens quanto das crianças, o quanto mais cedo as crianças forem evangelizadas, melhor é o ser, melhor é esses conflitos de se trabalhar, de se identificar que existe Deus, que existe Jesus, que existe essa espiritualidade toda amiga que nos ampara, né? Ter essa consciência de que existe algo além dessa vida material. E nós temos algumas ações também nos centros espíritas que ajuda a prevenir de uma certa forma, não total, o suicídio, né? Que são as preces, os passes, o estudo, muito importante o estudo, o trabalho no bem, o diálogo fraterno, o esclarecimento doutrinário a espíritos obsessores. Porque, assim, se a criança está sendo, ou o adolescente está sendo jovem obsidiado, esse espírito que está com ele, que está acompanhando, tem que ser esclarecido, né? Antigamente a gente falava, ah, não, né? Uns até acreditavam, não, tá com demônio, tá. Não, esses espíritos são irmãos perante a Deus, são nossos irmãos que estão assim menos esclarecidos do que nós e que precisam de esclarecimentos. E aí eu botei isso aqui, que aos pais cabe a tarefa maior de ampará-los, dispensando-lhes muito amor, a fim de que se sintam amados e possam superar
esses estados de sofrimento, choques e dores que necessitam ser atenuados por meio da educação, na prática de exercícios moralizadores, até que consigam transformar suas disposições mentais na busca do rumo feliz. Então, a gente vê essa imagem de uma família onde tem adolescente, pré-adolescente, onde tem uma criança e o pai e a mãe. Então, que a gente possa falar mais para os nossos filhos: eu te amo, eu te aceito como você é, eu gosto do jeito que você é amado na família. Para quê, gente? Para que eles sintam esse amor, para que o espírito que está encarnado na família sinta-se amado, né? Sinta-se que ele tem um amparo, uma base familiar para seguir com aquilo que foi projetado na sua trajetória reencarnatória, na sua reencarnação, para ele cumprir, né? Porque alguns estudos também falam que alguns espíritos que nas encarnações anteriores cometeram suicídio, eles já vêm com esse, vamos dizer assim, com essa centelha dentro dele de aflorar, né? Para cair na tentação do suicídio. Então, esses espíritos que estão nessas famílias encarnados, e a gente sabe que nada é por acaso, se estão juntos, se vieram juntos, tudo tem uma razão, um sentido, né? Hoje a gente não lembra, hoje a gente não sabe, né? Mas a lei de Deus, né, sabe de toda a nossa programação. Deus sabe de tudo que é melhor para nós, mas nós temos o livre-arbítrio e que a gente possa usar esse livre-arbítrio da melhor forma possível, sem nos agredir, sem nos prejudicar, que possamos ter a calma, a tranquilidade nos momentos de aflições, nos momentos de desespero, e lembrando que não só o tratamento espiritual na hora de obsessão, de todo esse transtorno, também tem o tratamento, né, do psicólogo, do psiquiatra, daqueles médicos que estão ali para ajudar, porque a depressão, a ansiedade, tem remédios também para ter o controle, até conseguir equilibrar e sair do momento crítico, vamos dizer assim. E aí, a gente já está chegando no finalzinho dos nossos estudos, mas lembrando que a mãe de Jesus, a nossa mãe, Maria de Nazaré, ela foi, conforme alguns relatos, né, que foram ditos para nós, né, através de livros, de pesquisas, é ela quem auxilia, resgata, é a caravana de Maria quem vai no Vale dos Suicidas resgatar aqueles irmãos que no momento do desespero, da dor, né, da falta de informação, foi e cometeu o ato. Então, a mesma lei de amor que foi infringida possibilitará a todos recomeçar a experiência interrompida. A lei de amor. Então, a todos aqueles que interromperam de uma certa forma e infringiram essa lei, eles serão resgatados, auxiliados através da nossa mãe Maria, que faz esse trabalho com todo o amor, porque não existiria, vamos dizer assim, um amor maior do que o coração de Maria para resgatar essas almas, esses espíritos que ficam lá ainda adormecidos. Não é porque são esquecidos de maneira nenhuma. Estão adormecidos, às vezes atormentados na sua própria dor,
né? Às vezes, arrependidos de tudo que fez, de tudo que cometeu, e muitas das vezes arrependidos. Então, essa caravana maravilhosa da nossa mãe Maria de Nazaré, junto com toda essa legião de irmãos que trabalham em prol desses nossos irmãos suicidas, que vai, resgata e traz para as colônias mais próximas, para ter todo o esclarecimento da sua vida, do que cometeu, todo o acolhimento de mãe, graças a ela, graças a Jesus, que autoriza que seja feito esse trabalho, e a gente já está chegando ao fim, mas, como eu disse no início, com todo respeito, com todo, com toda a conscientização que temos que ter dos nossos irmãos que, no momento de fraqueza, no momento de desespero, no momento de dor, vieram a cometer. Mas estamos aqui com os nossos pensamentos em prece, mandando toda a energia para que eles se sintam acolhidos, que possam despertar para ter esse acolhimento e voltar, né, através da lei de amor, voltar a continuar na sua jornada. E assim, meus queridos irmãos, nós vamos fazer a prece de encerramento e depois eu vou colocar a minha bibliografia de pesquisas aí no final. Peço a todos que fechem os olhos para elevarmos o pensamento até Deus, até Jesus, nosso querido irmão, nosso mestre, nosso guia, nosso médico divino, que está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos auxiliando, nos carregando nos braços quando mais precisamos. E aqui estamos, Jesus, com os nossos corações alegres por mais esta noite de aprendizagem, por mais esta noite, aonde pudemos, Jesus, receber as tuas mensagens, os teus ensinamentos, a tua luz, essa tua energia que nos faz vibrar em nossos corações, recebendo a tua luz, Jesus, o teu amor. E pedimos, querido amigo, querida Mãe Maria Santíssima, que esses nossos irmãos que se encontram no Vale dos Suicidas recebam os nossos sinceros afetos de amor, de carinho, de compaixão, para que eles sejam amparados, envolvidos no teu doce amor, no amor de mãe, que eles recebam, Jesus, todo esse amor que de nós agora sai através dos nossos pensamentos. Jesus querido, te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que passam por dificuldades, por conflitos, por ansiedades que estão, Jesus, não de forma marcada no corpo, mas dentro da alma, dentro do ser, esses conflitos que às vezes gritam mais de forma silenciosa do que se estivesse falando. Jesus querido, te agradecemos por esta oportunidade e encerramos a palestra da noite de hoje na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agradecemos mais uma vez a presença de todos aqui neste canal e não esqueçam, curtam, compartilhem, porque quanto mais informação da doutrina espírita e de informações preciosas para evitar, para prevenir
sempre é muito bom, né? Vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam ver aonde eu fiz a pesquisa, a bibliografia. Espera aí que eu coloquei a, a tela anterior. Como sempre, eu peço um pouquinho de paciência, né? Porque eu agora quem faço sozinha. Antes era o nosso amigo Brando, todo carinho, né, Brando? E então segue aí, meus queridos irmãos, a bibliografia, tá? Dos livros pesquisados e acrescentados aí como fonte de informação e de ajuda. Mais uma vez agradeço e que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, meus queridos irmãos. Fiquem na paz.